Olá, mulheres, vamos para mais uma leitura do livro A Guardiã do Lar, Fazendo do Meu Lar um Altar, da autora Bruna Oliveira. Capítulo 10, parte 1. Mães carentes, filhos doentes. Página 109. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículo 28. Uma das histórias de famílias da Bíblia que mais me instiga é o da casa de Rebeca, pela riqueza de detalhes que se contextualizam bem aos dias de hoje. Já mencionei esse lar em outros capítulos, porém agora gostaria de apresentar um olhar sobre a comunicação maternal de Rebeca no relacionamento com seus filhos. Esse versículo nos apresenta uma parcialidade nos relacionamentos. Isaque se relacionava melhor com Esaú, por causa da caça, e Rebeca com Jacó. O texto não traz uma clareza sobre o motivo que essa mãe tinha para ter um apreço melhor por Jacó, a tal ponto de provocar uma ira tão grande no primogênito Esaú. Mas, por intuição e observação dentro de inúmeros aconselhamentos com intervenção familiar que já fiz, percebo que há uma grande tendência nas mães de se identificar mais com filhos que se mostram mais fracos, mais frágeis, rejeitados, gerando uma superproteção nesse convívio. O fim dessa trama foi desastroso para os filhos. Jacó passa por maus bocados na companhia de Labão e Esaú, mesmo primogênito, fica preso na falta de destino. Diante disso, podemos perceber o quanto a desenvoltura da mãe pode ajudar ou não o futuro dos filhos. As atitudes de Rebeca mostram uma mãe possessiva, controladora, manipuladora, que extrapola os limites de comportamento ético dentro da filosofia da família. Mas o questionamento que fica por trás dessa afirmação é: o que leva uma mãe a ser tão possessiva assim, colocando em risco seu próprio casamento dentro desse contexto de mentiras e falsidade ideológica? Isaque poderia ter se separado dela. Sinceramente, não sei das razões de Rebeca, mas o que vejo hoje é um número muito grande de mulheres passando por situações parecidas, que têm como pano de fundo, na maioria das vezes, a solidão, carência e insegurança mesmo sendo casadas. Esse perfil de mãe controladora muitas vezes é o resultado de uma mulher que não se sente realizada no seu casamento. E essa insatisfação pode ser por diversas causas: traição, passividade do homem, casou para sair de casa ou porque engravidou, fazendo com que esses motivos secundários a impeçam de ver com quem de fato estava se casando. Isso gera uma persistência em querer mudar o cônjuge, trazendo um desconforto grave para o casamento. Mulheres nessa situação tendem a assumir o filho como prioridade máxima, anulando muitas vezes a figura do marido para dedicarem total atenção e esforço para suprir a necessidade emocional do filho, ao mesmo tempo em que se saciam desses depósitos sentimentais creditados nessa relação, chegando ao ponto crucial de substituírem em nível de prioridade o relacionamento com o marido pela doença integral ao filho em todos os aspectos. Ela condiciona uma única fonte de carinho ao filho, tendo seu marido como alguém totalmente dispensável na relação. Casas que convivem com esse drama estão vulneráveis a um contingente de desdobramento negativo, principalmente na identidade do filho, que cresce somatizado com a resistência da sua mãe e, consecutivamente, desprezando e até mesmo negando a figura do pai. Existem casos em que a aversão
pelo pai é tamanha que filhos meninos acabam rejeitando sua sexualidade por não quererem ser homens como o pai e passam a endeusar a figura feminina que a mãe representa. Há mulheres que, pela falta de entendimento, chegam ao ápice de se casarem emocionalmente com seu filho, o reconhecendo como fonte exclusiva de amor, cuidado e proteção, mesmo depois de adultos e até mesmo casados. Isso se antes não acontecer com que todas essas expectativas de relacionamento se transformem em teias que a mãe constrói ao redor do filho, o impedindo de crescer emocionalmente e o fazendo ser extremamente dependente da opinião e reação dela, e, portanto, incapaz de avançar em sua estrutura psíquica de um adulto. O controle gerado através do confronto do ninho emocional impede que aquele menino corra riscos, tome decisões, seja frustrado, cauterizando seu comportamento infantil, mesmo num corpo de homem feito. O cenário de uma dependência emocional é construído gradativamente através do acontecimento que, aos olhos do casal, não tem nada a ver. Como, por exemplo, a mãe que, por dó do filho, reage com sentimentalismo, a insegurança da criança. Tira o marido da cama a fim de que o filho possa dormir com ela. Este é um comportamento pernicioso para a intimidade do casal. E a mensagem que se passa para a criança é que as necessidades dela são maiores que a prioridade do casal. E em função disso, ela aos poucos vai dominando a rotina da casa, fazendo com que reaja exclusivamente às suas necessidades. O lar passa a não ter uma vida doméstica, mas sim a vida da criança. O dia após dia, os relacionamentos naquele núcleo são adoecidos. Já existem outros filhos, eles simplesmente são anulados para que se viva em torno daquele filho, elegido pela mãe. Tudo o que acontece no lar só se desenvolve porque a necessidade daquele filho está regindo toda a funcionalidade, chegando ao extremo do controle dos horários que são determinados para a rotina diária. Nos aconselhamentos que já atendi, pude perceber que o núcleo de todas as carências femininas está em um olhar idealizado de casamento. Muitas se unem em matrimônio não com o homem da vida real, mas com a figura idealizada, construída a partir da expectativa criada que tem uma série de fatores, como, por exemplo, a figura perdida do pai. Ou seja, talvez pela má convivência ou com convivência com o pai, a mulher passa a criar o homem perfeito na sua imaginação, a partir da carência de filha, das necessidades não supridas na fase infantil, e passa uma vida inteira projetando no marido uma figura ideal. E como ela não consegue encontrar nele, e muito menos o transformar nessa figura, ela se sente infeliz, carente e amargurada. Muitas vezes, não porque o cônjuge não seja bom, mas porque ela não consegue encontrar o pai perdido que idealizou nele.